Olá, pessoal. A graça e a paz a todos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, de qualquer horário que você esteja nos vendo, nos assistindo. Nós queremos aqui hoje falar sobre a última sessão, o último episódio da nossa série Milagres. Tá? Nós vamos aqui para a sessão 7. Você encontra aí as outras 6 sessões no canal da nossa igreja, aí no YouTube. Se você tiver interesse em ver, rever, fique à vontade, compartilhe, esses vídeos aí, que vai ser bem bacana. Mas hoje nós vamos aqui para a sessão de número 7, tá? Nossa última sessão dentro da série Milagres. E quando Deus colocou esse tema no meu coração, eu fiquei um pouco surpreso, pensando no que poderia sair disso. e eu quero mostrar hoje para vocês aqui o seguinte. Nós falamos de tantos milagres, que a gente trabalhou, que a gente vivenciou aí, que Jesus fez. E eu gostaria de hoje falar um pouquinho desse milagre aí, tá? O milagre chamado de milagre do ensino. É isso mesmo. Tá? Eu quero fazer algumas considerações, algumas rápidas considerações, tá? Dentro dessa sessão 7. Jesus ali em Mateus capítulo 5, tá? Se você olhar ainda no verso 1 aqui, eu vou ler para vocês. A minha Bíblia diz assim: certo dia, quando Jesus viu que as multidões se ajuntavam, subiu à encosta do monte e ali sentou-se. Seus discípulos se reuniram ao seu redor, e aí diz que ele começou a ensiná-los. Então eu quero falar um pouquinho hoje sobre essa questão aí do milagre do ensino. Quero fazer algumas considerações em cima desse tema tão importante. Quando a gente olha aí, para a história bíblica, a gente observa muitos milagres. Como foi visto aí nas sessões anteriores, tá? A gente observa lá o milagre da transformação, lá em João 2, de libertações, inúmeras libertações. Nós verificamos nos evangelhos, milagres de curas, em toda a Bíblia, de ressurreições, a gente viu aí também, milagre de multiplicação, e de pessoas que, pela fé, andaram aí sobre circunstâncias, vivendo uma vida no sobrenatural, no Espírito de Deus. Nós falamos aí do milagre sobre andar sobre as águas, acima das situações da vida, Entretanto, existe um aspecto importante, a ser considerado, que nós vamos chamar aí de milagre do ensino. Tá? Nós sabemos o que sabemos, porque de alguma forma nós somos doutrinados. Independente da doutrina, em si, tá? Aqui nós vamos obviamente falar da doutrina bíblica, tá? Da sã doutrina, como diz as Escrituras, mas nós sabemos o que sabemos porque nós somos doutrinados. Nós aprendemos, seja por meio de discipuladores, seja por meio dos nossos líderes, seja por meio de uma conversa, seja por meio de cânticos, quantas vezes nós cantamos a palavra de Deus, seja por meio de leituras, da própria palavra de Deus, de livros, tanto material hoje, a própria internet mesmo, as próprias mídias sociais aí, nós sabemos que sabemos porque nós estamos ouvindo, estamos sendo doutrinados a partir disso. Isso é um milagre, Esse é um milagre do ensino, ele acontece dia após dia, ele vem acontecendo aí, na verdade, minuto após minuto, a construção da nossa vida, é toda baseada aí nos ensinamentos que a gente foi tendo, e então a gente vai adquirindo um certo conhecimento. Eu diria que, sob certo ponto, até as experiências que vivemos, sob determinado ponto de vista, elas são, na verdade, fruto daquilo que a gente aprendeu, daquilo que a gente ouviu, daquilo que a gente foi doutrinado. Milagres certamente marcam a nossa história, Eles aumentam a nossa fé, tá? E certamente nos dão experiência a respeito do Senhor, a qual adoramos. É muito bom você ser curado, você vê um milagre de cura, gente, é algo extraordinário. Você vê um milagre de libertação, quantas vidas transformadas, você vê um milagre de multiplicação, de Deus, às vezes multiplicando na nossa vida, áreas que a gente nem imaginava. Tudo isso é extraordinário, é fantástico. Mas é preciso aí salientar, a gente focar aí, que o ensino ele pode durar toda uma vida. Só para fazer uma pequena comparação aqui, tá? A gente pega, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, Puxa, algo fantástico. Jesus ressuscitou Lázaro ali, já 4 dias após ali sua morte, Jesus ressuscita ele.
Mas se você para pensar na história, né? Na história em que vivemos, Lázaro chegou um dia que ele, pelo menos nessa vida aqui, ele morreu novamente, né? E tomara esteja no Senhor, né? E o fato que ele morreu, uma cura que a gente recebe, né? Uma cura de um câncer, por exemplo. Sou curado de um câncer. Puxa, glória a Deus, que é algo fantástico. Deus é manifestado através disso, né? A glória de Deus é manifesta nisso. Mas o fato é que os anos vão passar, né? O corpo da pessoa vai envelhecer, vai enfraquecer, né? As células naturalmente vão se enfraquecendo com o tempo, né? Vai atuando em nós ali da gravidade e a gente murcha e morre, não é verdade? Mas é interessante que o ensino, ele dura uma vida toda, né? Aliás, se a gente pensar em termos geracionais, né? O ensino ele pode ser passado de geração a geração e se perpetuar por milhares de anos. É ou não é verdade? Nós sabemos que sabemos hoje a respeito da doutrina bíblica porque foi passado de geração a geração. Né? Tanto as escrituras quanto a própria informação, né? De Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ressurreto ao terceiro dia, né? Está vivo. Essa é uma doutrina, né? Esse é um ensinamento que foi passado de geração a geração e chegou até nós. Olha só o que diz aí o Salmo 145, no verso 6. Ele fala assim, olha só que extraordinário, né? Uma geração contará a outra geração, no caso, né? A grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão, ou seja, eles ensinarão, né? Os teus atos poderosos. Ou seja, é como se o meu pai me ensinasse a respeito de Deus que ele serve, e eu ensinasse os meus filhos, e os meus filhos os seus filhos, e de geração a geração, né? Os atos poderosos do Senhor, eles vão sendo anunciados. E isso é o que eu chamo de milagre do ensino. A nossa fé ela é muitas vezes construída, aumentada, solidificada nessa questão do ensino, né? Uma geração contando a outra, né? A grandiosidade dos atos de Deus. Quantas vezes um testemunho de uma pessoa do passado, ou até mesmo de uma pessoa do presente, ela nos ensina, ela conta algo a nós, então nós somos edificados por isso. E ali o milagre do ensino acontece. Eu quero que rapidamente, assim, bem rapidamente, eu não quero me ater nos detalhes desse texto, que é um texto muito rico, tá? Mas em Mateus 5, aí nós vemos os versos 1 e 2, então Jesus passou a ensinar aquela multidão que estava ali. Tá? Nós sabemos aí que Jesus, né, em Mateus 5, aí, ele vai pregar, né, talvez o seu mais famoso sermão aí, chamado Sermão do Monte, né, o Sermão da Montanha, ou Sermão das Bem-aventuranças, né? Ele vai colocar isso aí em Mateus 5. E eu acredito que nesse caso aqui, né, ele vai dar aí as chaves para a felicidade. Você vai ver aí que Jesus fala muito, né, sobre bem-aventurados os que... E aí nós vamos analisar algumas situações aqui. Então, ele vai dar as chaves para a felicidade. Jesus está falando, o milagre do ensino, ele vai acontecer através desse sermão, né, e Jesus automaticamente vai dar aí as chaves da felicidade para todas aquelas pessoas que estão ouvindo. E, obviamente, né, esse ensino... ele chegou até os nossos dias e é também chave da felicidade para nós, né, no tempo presente. Pois bem, o texto então começa dizendo aí, Mateus 5,3, né, Jesus começa dizendo, né, felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhe pertence. Né, o pobre de espírito, né, ou seja, a ideia aqui é de humilde de espírito, é de humildade, né, mas no sentido daquele que tem um coração quebrantado. Então, nós temos dois salmos aí, né? Tanto o Salmo 34, verso 18, tá? Que fala que perto está o Senhor, né? Dos que têm um coração quebrantado. Então, está falando sobre essa questão dessa humildade de espírito. O Salmo 51 também diz, né? O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Olha só, não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Então, está falando desse coração que se quebranta na presença de Deus, desse coração que realmente... ele vive essa humildade, né? Esse quebrantamento, esse arrependimento, esse coração, né? Está dizendo no Salmo 51 que Deus não rejeita, né? Então, quando Jesus vem fazer acontecer naquele Sermão do Monte esse milagre do ensino, né, ele está dizendo assim, olha gente, os felizes mesmo são esses humildes de espírito, são os quebrantados, são os arrependidos, porque o reino dos céus lhes pertence. E quando eu vejo, né, esse sermão, né, na sua totalidade, tá, eu sempre me questiono algumas questões que eu vou colocar aqui no decorrer aí do que eu vou dizendo. Né, nesse primeiro caso aqui, quem mais poderia experimentar, né, o milagre de pertencer ao reino dos céus
senão os humildes de espírito. Quem mais experimentaria esse milagre, gente? Senão quebrantado, senão humilde realmente de coração. Bom, se a gente continuar, Jesus ainda vai dizer no verso seguinte: felizes os que choram, porque serão consolados. Né? Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui, apesar de parecer ambíguo, né, às vezes, algumas situações, mas às vezes a gente quer ser o valentão, a gente quer ser durão, né, na situação, mas o milagre da felicidade está com aqueles que choram. É isso mesmo. Né? O milagre da felicidade está com aqueles que choram. Quem mais poderia experimentar o milagre de ser consolado com a alegria dos céus, senão os que choram? Olha só a grandiosidade do ensinamento que Jesus está deixando aqui para aquelas multidões, deixou obviamente para nós também. É um milagre, gente, essa questão do ensino. A gente saber que, puxa, quando eu choro, eu sou bem-aventurado, eu sou feliz, porque eu vou receber o consolo, né, da alegria dos céus, o consolo do próprio Espírito do Senhor. E Jesus vai construindo aquele milagre na vida daquelas pessoas, naquele sermão, né, ele continua dizendo, ó, felizes os humildes, pois herdarão a terra. Aqui está essa ideia de felizes os humildes, né? Algumas versões falam bem-aventurados os mansos, né? Usa esse termo em algumas versões. Ou seja, são aqueles que não são encarcerados pelo orgulho, soberba, né? Ou a prepotência. Né? E por isso que há uma herança reservada para eles, cujo próprio Deus está preparando. Né? Os mansos são aqueles que abrem mão dos seus direitos. Olha só o que Jesus diz a respeito dele mesmo em Mateus 11, né, o verso 29. Ele fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine. Olha só, aí acontecendo o milagre do ensino, né? Jesus, deixa que eu faça, deixa esse milagre acontecer. Né? Olha só o que ele diz: pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Jesus, né, realmente abriu mão dos seus direitos. Né, quando a gente vê que ele em Filipenses 2, né, que ele abriu mão da sua glória e foi obediente até a morte mais desonrosa, né, a morte de cruz, ele abriu mão de todos os seus direitos. Né, então ele está falando que felizes são esses mansos, pois eles herdarão a terra. Jesus está dando as chaves aqui da felicidade através do milagre do ensino. Jesus está ensinando esse povo e ali está acontecendo o milagre. Né, em Gálatas 5:23 também vale a pena comentar, né? Lembre-se que mansidão, né, é fruto do Espírito. Então a gente, às vezes, abrir mão, né, ou não ser aprisionado, né, encarcerado pelo orgulho, pela soberba, pela prepotência, né, isso é um resultado, né, é um fruto do Espírito em nós, é o resultado do Espírito de Deus atuando em nós. E nós temos essa informação. E ali acontece o milagre do ensino. A partir do ensino, nós sabemos, né, e vemos esse fruto atuando em nós. Né? E é aquela questãozinha de sempre, né? Quem mais poderia viver o milagre de herdar a terra, senão os mansos? Quem mais poderia? Jesus continua ainda falando, né, dentro dessa mesma tônica, né, e ele vai ali prosseguir dizendo: felizes os que têm fome e sede de justiça. Por quê? Pois serão saciados. Olha aí o milagre do ensino acontecendo de novo. Né? Precisamos ter em mente aí, né, que a sede e fome de justiça, né, às vezes isso daí as pessoas interpretam de maneira errada, né, mas não é agir por conta própria, né, mas é saber aí que Deus é quem nos justifica, né, Romanos 8:33, há um texto importantíssimo também, Tiago 1:20, que está, acho que, muito relacionado com isso, né, lá Tiago está dizendo assim: pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então não é uma questão, a sede e fome de justiça não é agir pela conta própria, né? Não é a vingança, não é a minha ira, né, contra o próximo, tá? Mas é eu ter sede e fome de que venha a justiça de Deus, né? A justiça reta, a justiça que de fato ela não tem dois pesos, duas medidas, mas é a justiça santa de Deus. Né? Eu tenho fome e sede dela. E a Bíblia está dizendo aí, né, esse ensino que Jesus está colocando aqui, nós seremos saciados quando nós estamos no Senhor, esperando no Senhor. Né? E quem mais poderia viver esse milagre, né, de ser saciado pela justiça de Deus, tá? Não a minha justiça própria, né? Senão aqueles que têm sede e fome dela, né? Aqueles que realmente estão em busca dela. Jesus continua dizendo o seguinte: ó, felizes os misericordiosos,
pois serão tratados com misericórdia. Gente, somos seres imperfeitos e a base do relacionamento é o perdão. Não tem como nós nos relacionarmos uns com os outros, seja em qualquer nível de relacionamento, né? Relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento de amigos, né? Relacionamento de igreja, relacionamento profissional, enfim, qualquer tipo de relacionamento, a base dele é o perdão. Como seres imperfeitos, nós vamos errar uns com os outros. E por isso a base precisa ser o perdão de uns para com os outros, né? O perdão do inocente é o que traz cura, né? E não o castigo do culpado. Isso aqui é algo interessante porque a gente tem muito dessa questão de condicionar o nosso perdão, né? A gente fala assim, se fulano mudar, ou se fulano vier até aqui, ou se acontecer isso, repara que sempre há um se, né? Eu estou condicionando essa situação. Então eu perdoo, então a gente reconcilia, então a gente começa de novo. E na verdade, né, o que traz cura, quando a gente fala em perdão, é o perdão do inocente. E não é o castigo do meu próximo, né, que vai trazer cura, né? Isso é um senso de justiça própria, inclusive. Foi isso que Jesus fez conosco, né? Foi o perdão do inocente. Ele não tinha pecado. Foi isso que trouxe cura para nós. E não o nosso próprio castigo. Jesus falou assim, eu te perdoo se você for para o inferno voltar, e aí você está... Não, eu te perdoo se, né, acontecer isso e aquilo com você. Não, Jesus foi lá e propiciou o perdão para nós, né, como um Cordeiro Santo de Deus. O perdão daquele inocente trouxe cura, né, e não o castigo do culpado. Então, Jesus está aqui manifestando de novo esse milagre do ensino, dizendo assim, olha, felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Quando eu sou misericordioso, eu sou tratado com misericórdia, até mesmo, não só pelas pessoas, mas até mesmo pelo próprio Deus. A gente tem muito claro isso, só para a gente ilustrar aí, Mateus 18, a parábola do credor incompassivo. Muito claro ali, Jesus coloca essa situação, depois você pode ler com mais calma, mas aquele senhor ali perdoa o servo de uma dívida muito alta, eram milhões de reais ali, né? Aquele servo não podia pagar. E aquele servo, quando é tratado com misericórdia, qual que é a postura dele para com um conservo seu? Né? Para com alguém que devia poucas moedas para ele, talvez poucos reais no dia de hoje para ele. Ele agride aquela pessoa, ele pega aquela pessoa e fala, você vai me pagar. Ele não age com misericórdia. E quando o Senhor que agiu com misericórdia com ele fica sabendo disso, a Bíblia diz então, que o Senhor manda prender, né, esse homem que foi perdoado de uma grande dívida, até que tudo lhe fosse pago. É engraçado que Jesus termina o verso 35 de Mateus 18, dizendo assim, assim também lhes fará o Pai Celestial, se vocês não perdoarem, mas não forem misericordiosos uns para com os outros. Então, às vezes, a gente recebe um grande perdão da parte de Deus. Deus é tão misericordioso com a gente, mas a gente tem a dificuldade, né, de para com o nosso próximo agir com misericórdia. Deus perdoou uma grande dívida minha. Quantos pecados Deus perdoou meu? Mas eu não consigo perdoar um pecado que o meu próximo fez contra mim, muitas vezes. Então, Jesus aqui está dando as chaves para a felicidade. Ele está manifestando o milagre do ensino, dizendo assim, olha, felizes são os misericordiosos, porque eles serão tratados com misericórdia. Né? E aquela questãozinha, né? Eu sempre fico me perguntando, né, quem mais poderia viver o milagre de experimentar misericórdia, senão os que agem com misericórdia? Quem mais, gente? Jesus ainda continua dizendo, felizes os que têm o coração puro, pois verão a Deus. Uau, né? Algumas versões falam aí os limpos de coração, né, os puros de coração. Ou seja, são aqueles que fazem as coisas com singeleza de coração, com pureza de coração. Né? Não querem ganhar nada em troca. São aqueles que agem sem má fé, né? Sem dolo, sem manipulação, sem astúcia. Né? Eles não fazem nenhum tipo de barganha. Esses são os puros de coração. Aqueles que agem em santidade ao Senhor. Hebreus 12, 14, né? Diz aí, procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Olha só que é algo fantástico, né? Falando aí sobre de ver a Deus, né? Então fala dessa pureza de coração, dessa singeleza, de ter o coração como o coração de uma criança realmente, né? Agir sempre em santidade. Bom, quem mais poderia experimentar o milagre de ver o Senhor face a face, senão aqueles que são puros de coração? Quem mais? Jesus continua dizendo ainda, felizes são os que promovem a paz, né? Ou os pacificadores, a Bíblia vai chamar, tá? Pois serão chamados filhos de Deus. Olha que milagre do ensino, Jesus que está ensinando, tá? Está proporcionando esse milagre fantástico, né? Bom, os pacificadores, né, claro, são aqueles que procuram estabelecer a paz, né? Paulo vai dizer isso em Romanos, né? No que depender de vocês, vivam em paz com todos, né? Então, aquela pergunta de novo, quem mais poderia experimentar o milagre de ser chamado filho de Deus, senão aqueles que promovem a paz? Né? Não promovem a guerra, mas promovem a paz. Quantas vezes no nosso coração há guerra, né? A gente quer partir para cima, né? Mas Jesus aqui está propiciando esse milagre, né? Na área do ensino. Olha, felizes são os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Por fim, aí ainda, do verso 10 a 12, tá, se você ler tudo ali, esses 3 versículos, né? Jesus vai falar sobre a felicidade dos perseguidos, dos insultados e dos caluniados. Tá? Olha só, porque uma grande recompensa os espera no céu. Então, quando a gente é perseguido por causa do nome de Jesus, quando a gente é insultado por causa do nome de Jesus, quando as pessoas contam mentiras a nosso respeito, seria calúnia, né? Por causa do nome de Jesus. Então, a gente sofrer a mentira, sofrer o insulto, né? Sofrer a perseguição por parte do que for. Jesus está dizendo assim, olha, vocês são felizes. Jesus está propiciando esse milagre do ensino nessa área. Olha, eu quero que vocês se considerem felizes, porque é uma grande recompensa no céu, né? Guardada para vocês. E aí, quem mais poderia experimentar o milagre de uma grande recompensa? Senão esses que são perseguidos, insultados, caluniados por causa do grande nome de Jesus. Não é verdade? Então, estou tomando esse aqui como exemplo, tá? Esse Sermão do Monte, né? Foram alguns dos muitos milagres no ensino que Jesus, do milagre do ensino, né? Que Jesus proporcionou. Jesus vem proporcionando ali, olha, vocês podem ver uma vida de milagre, prestem atenção no que eu estou ensinando e vocês vão ver aqui, né, dentro desse sermão, o milagre da felicidade, de uma vida feliz, né, Jesus está colocando aqui. Ainda fazendo algumas considerações dentro dessa questão do ensino, olha como é que a Bíblia ela sempre direciona nesse sentido, e por isso que eu acho que esse milagre de ser ensinado, ele é fantástico, ele é um milagre, né, o ensino acontecendo na nossa vida dia após dia. Algumas rápidas considerações finais aqui. Provérbios 22 é um texto muito conhecido, né? Diz, ensine seus filhos, ensine, o milagre acontece aqui, seus filhos no caminho certo. E mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Então Deus aqui está falando de algo de anos, né? De algo que dura uma vida toda. Ensinar a criança, o milagre do ensino. Olha só João 14, 26. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará o milagre acontecendo. Quantas coisas que o próprio Espírito de Deus nos ensina, né? No dia após dia, nossa caminhada cristã, o milagre do ensino acontecendo. Então, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo que eu lhes disse. Né? Jesus aqui, o próprio Espírito Santo, operando esse milagre do ensino em nós, dia após dia. Se a gente ainda olhar para João 6, tá? Ali do verso 60 até o verso 70, você vai ver que a multidão não gostou daquele ensino de Jesus. Jesus está falando que ele é o pão da vida, que teria que comer da carne dele, beber do sangue dele. Né? Depois você pode ler com calma o texto. E a Bíblia diz que muitos daqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam ouvindo seus ensinamentos, eles então começam a abandonar Jesus, deixar Jesus. Né? Tanto é que no finalzinho ali, já próximo do verso 68, 69, Pedro, né, vai dizer assim, para onde nós iremos, Senhor? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Por que Pedro disse isso? Porque Jesus está perguntando, vocês também querem se retirar? Vocês também querem me abandonar? Né? Abandonar o ensino? Não quero deixar esse milagre acontecer? Tem sido pesado, né, esse ensino. Então o que a gente aprende aí? Que nem todo ensinamento ele vai atrair as multidões. Nem todo. Tem ensinamentos que são difíceis.
né? Nem todo ensinamento nós vamos gostar, entendeu? Talvez tenha algo que nos confronte, né? Nos mexa com as nossas emoções, talvez até pela maneira como a gente vive. Então, você aprende isso a partir disso, né? Alguns são confrontos diretos à nossa alma, mas necessários para o nosso amadurecimento. Então, alguns ensinamentos eles vão ser terríveis, eles vão ser duros, eles vão ser difíceis, né, da gente aprender, nós vamos precisar de um tempo para absorvê-los, mas eles são necessários, tá, para o nosso amadurecimento, para a nossa caminhada, para o nosso conhecimento, né, para a gente atingir até mesmo o alvo que Deus tem na nossa vida, como propósito, como tantas coisas que o Senhor coloca para nós, né, na nossa vida, como pai, como marido, como ministro, como profissional. Nós vamos precisar passar por alguns amadurecimentos. E isso acontece através do milagre do ensino. Acho interessante também ainda que João, capítulo 20, João está terminando de escrever esse evangelho, né? E olha só o que ele diz no verso 30 e 31. Muito bacana isso aqui, ó. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Ou seja, o que o João está fazendo aqui? Ele está revelando o propósito do evangelho que ele escreveu. Ele está dizendo, ele relata muitos sinais, se você ler o evangelho de João, você vai ver isso, mas ele está dizendo aqui, terminando, dizendo que muitos outros, né, foram feitos além do que se encontram registrados no livro, ou seja, muitos outros milagres foram realizados, mas os que foram ensinados no evangelho, ele tem uma finalidade. Que finalidade é essa? É para que creiamos que Jesus é o Cristo e que, crendo nele, nós tenhamos vida pelo poder do seu nome. Então, João está dizendo aqui, olha, o que eu estou ensinando a vocês, o que eu estou passando para as futuras gerações, o que está ficando aqui, né, como evangelho escrito, de uma testemunha ocular dos fatos, né, que Jesus fez tudo o que fez, foi relatado aqui, muitas outras coisas ele fez. Então, passem isso adiante, né? O milagre do ensino, João está dizendo assim, que está acontecendo. Eu estou passando aquilo que vi como testemunho ocular. Eu gosto de pensar, né, de maneira prática, que revelação produz revelação. E assim, dia após dia, né, vai acontecendo o milagre do ensino. Não, como assim? Revelação produz revelação. Quantas experiências, né, nós já tivemos, e talvez você que me ouve também já teve, talvez você está ouvindo um ensinamento sobre uma mensagem sobre que Deus é amor. E no meio daquela mensagem, algum tópico, algum versículo, alguma frase de alguém lhe chamou a atenção e a partir dali você começou a pesquisar sobre perdão. Então, uma revelação que Deus trouxe a alguém, né, sobre que Deus é amor, produziu uma nova revelação que eu preciso perdoar o meu próximo. Então, quantas vezes a gente está ouvindo alguma coisa, a gente está vendo alguma coisa e de repente um versículo, uma palavra, um testemunho, algo que aparece ali, gera uma nova revelação. Então, você acaba estudando em cima daquilo e você passa para frente aquilo que você acabou aprendendo, né, estudando em cima. Então, a revelação, ela produz revelação. E se você pegar a revelação que os apóstolos receberam, que os discípulos receberam, a sã doutrina, né, ela foi passada de geração em geração, e revelação foi produzindo revelação. A tal ponto dos nossos dias de hoje, não sei se você já parou para pensar nisso, mas a revelação que os discípulos recebem é que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que perdoou o pecado do mundo, da humanidade, que ressuscitou e que está vivo. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está vivo. E hoje, a revelação foi produzindo tanta revelação que, com base na ressurreição de Jesus, por essa vida abundante que Jesus nos dá, a gente pode ter hoje mensagens que como é que eu vou dizer, nos aperfeiçoam a alma, mensagens que talvez tiram coisas da nossa alma, né? As mensagens que às vezes nos libertam de coisas que nós estamos presos, mensagens sobre prosperidade, mensagens sobre como viver melhor, mensagens sobre a família, mensagens sobre o casamento, mensagens sobre a criação de filhos. Cara, quanta coisa hoje a gente tem, mas tudo isso porque revelação vai produzindo revelação. Com base na pedra angular, na verdadeira doutrina dos apóstolos, no verdadeiro fundamento. Quantas coisas
bíblicas, né? Quantas coisas que produzem vida e vida em abundância têm sido nos ensinado, né? E milagres têm acontecido, milagres em todas as áreas que a gente possa pensar têm acontecido porque o ensino está acontecendo. Então, vidas vão sendo transformadas, vidas vão sendo mudadas, até mesmo experiências fantásticas com o Senhor vão acontecendo, porque o ensino ele vai sendo passado de geração a geração, de pessoa a pessoa, né? E então o milagre do ensino ele vai acontecendo dia após dia, né? Na nossa vida. Por isso que eu quis deixar essa última sessão, né? Essa sessão 7, para falar um pouquinho a respeito desse milagre. Talvez a gente não trata, muitas pessoas não tratam isso como milagre, mas para mim isso é um milagre. O milagre do ensino ele acontece dia após dia, ele acontece com pessoas inusitadas, né? Pessoas que às vezes ouvimos, tem pessoas que admiramos, tem outras que não conhecemos, mas o ensino é passado. E a gente vai, então, aprendendo, a gente vai vendo milagres acontecer na nossa vida vai sendo enriquecida, né? A partir do ensino. Eu quero orar com você, nós queremos agradecer a Deus por esse tempo que nós tivemos, tá? Por essas poucas aulas, né? Esse pouco tempo que a gente teve para conversar um pouquinho. E nós gostaríamos aqui então de orar ao Senhor, agradecendo ao Senhor por esse tempo. Se você puder fechar os seus olhos comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero aqui, Espírito Santo, te agradecer, Deus, por esse tempo que tivemos aqui, por essa série, Deus, que tanto me enriqueceu, que tanto trouxe, Deus, informações. E te agradecer por esse milagre do ensino, Senhor Deus. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor quem nos ensina, é o Senhor quem se manifesta na nossa vida, é o Senhor quem traz, Deus, experiências e ensinamentos na sua própria palavra, Senhor Deus, que jamais imaginei, jamais imaginamos, Senhor Deus, na nossa vida. Eu quero te agradecer por isso, quero pedir que o Senhor visite, Deus, cada vida, e que o Senhor manifeste esse milagre do ensino, Pai, sobre cada um, Senhor Deus. O Senhor manifeste, Senhor Deus, esse milagre do aprendizado também, Senhor Deus, de estarmos olhando para a sua palavra, Deus, e estar sendo ensinado pelo teu próprio Espírito, dia após dia. Obrigado, Jesus, porque só o Senhor para pensar em cada aspecto. O Senhor é aquele que nos cura, o Senhor é aquele que nos renova, nos transforma, faz tantos milagres na nossa vida, mas ainda assim se preocupa com a nossa alma, ainda assim se preocupa com o nosso aprendizado, Deus. Se preocupa com o nosso amadurecimento dia após dia, Deus. O Senhor realmente é soberano, Pai. Obrigado, Jesus, por compartilhar, Pai, a tua sabedoria conosco, por nos fazer, Deus, pessoas que podem ser ensinadas, Deus, nas grandes revelações, nos grandes ensinamentos sobre a vida que o Senhor tem para nos dar, Pai. Obrigado por esse tempo, Jesus. Eu te louvo, te agradeço. Obrigado por cada vida, Deus, que separou um tempinho para ouvir, Deus, a cada ministração. Que o Senhor possa recompensá-los, possa de fato, Senhor Deus, abençoá-los, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Querido, que Deus te abençoe e até a próxima. Acredito que vem série nova aí, mas a gente conversa. Deus te abençoe.